Bom dia, senador. Bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas que permanecem aqui conosco na audiência. Gostaria de agradecer o convite para participar desse espaço privilegiado de contato com a sociedade brasileira. Eu vou procurar falar mais da questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Os colegas que me antecederam falaram bastante da questão tributária. Eu sou também, além de presidente do Sindicato de Auditores, membro do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu sou um dos coordenadores do Núcleo Gaúcho da Auditoria. Gostaria de aproveitar também um momento para dizer que na segunda-feira que vem, às 18 horas, nós teremos na Assembleia Legislativa do Estado, no plenário da Assembleia, uma audiência pública para discutir a questão da auditoria da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. E eu vou trazer dados aqui para justificar isso aí e para tentar mostrar como é que o sistema da dívida, que a Maria Lúcia Fattorelli acabou de mencionar aqui agora ao final da sua palestra, alcança os estados. Preciso dizer que a Auditoria Cidadã da Dívida não é, por princípio, contra o endividamento público. Ela é contra a forma que tem assumido a dívida pública, né, que se transformou num mecanismo de subtração de recursos financeiros dos estados sem contrapartida. E vou mostrar como isso atingiu o Estado do Rio Grande do Sul, que é hoje um dos maiores devedores, tomado o comprometimento do pagamento da dívida com a sua receita corrente líquida. O primeiro deles é o Rio de Janeiro, depois Minas, depois São Paulo. E vou tentar mostrar também que aquela renegociação que foi efetuada lá em 98, que teria vindo para nos ajudar, como mencionou aqui o constituinte Zanetti, aquela manchete de um jornal gaúcho que dizia, bom, a dívida está paga, na verdade ela não estava paga. Aquele mecanismo, aquela renegociação feita lá em 98, ela serviu para estabilizar o crescimento da dívida e mantê-la num patamar elevado, de forma a manter os estados, em especial os maiores estados da nação, esgoelados financeiramente e dependentes da União, né? O próprio contrato, assinado lá em 98, ele contém cláusulas em que parte importante da gestão financeira do Estado é feita pela STN. Veja, é uma intervenção branca. O que se apresenta agora como regime de recuperação fiscal é aquilo que foi feito lá em 98 de forma piorada. A intervenção agora é aprofundada. E eu vou procurar mostrar isso na minha apresentação. Esse gráfico é um gráfico... ele não está, infelizmente, deu algum problema ali na tela, mas eu vou reproduzir os dados. Quero destacar que ele procura mostrar a evolução da dívida do Rio Grande do Sul com dados atualizados para dezembro de 2016. Ele foi obtido a partir de um relatório da Secretaria da Fazenda do Estado. São dados, portanto, diretamente comparáveis, não são valores nominais. Em 1970, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul estava em cerca de 2 bilhões de reais. Até 1994, o ano do Plano Real, ela estava em cerca de 26 bilhões de reais. Vejam, ela cresce 1 bilhão de real ao ano. Ou seja, de 1970 a 1994, em 24 anos, ela cresce 24 bilhões de reais. Com o Plano Real, em 1994, ela dá um salto de mais de 32 bilhões de reais até 1998. Ela vai de 26 bilhões para 59,5 bilhões. Valores atualizados, repito, dezembro de 2016. Cresce 8 bilhões ao ano. Quem olha esse gráfico tem a tradicional interpretação, bom, então os gaúchos foram perdulários, gastaram acima das suas possibilidades, foram irresponsáveis do ponto de vista fiscal. Quero dizer que isso é um ledo engano. Não entrou um centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado nesse período. Nesse período, uma das políticas adotadas para conter a inflação no Plano Real foi utilizar elevadíssimas taxas de juros.
sob a argumentação de que vivíamos uma inflação de demanda e deveríamos comprimir a demanda, tanto com a abertura econômica, que causou um processo brutal de desindustrialização da nossa economia, quanto com a elevação das taxas de juros, né? Que no período de 4 anos foi em torno de 22% ao ano em termos reais. A dívida dá o salto de 122%, que o Zanetti comentou ainda há pouco. Ela sobe 32 bilhões de reais. E em 98, quando a União nos apresenta um contrato de renegociação da dívida, não botou, de novo, 1 centavo de dinheiro novo. E contrato que era para nos ajudar, né? E, portanto, aquela curva ali deveria retornar a patamares civilizatórios, descendo. Pela arquitetura financeira do contrato, que colocou encargos do IGPDI mais 6,17% ao ano, porque o juro era capitalizado mensalmente, então não são os 6%, são 6,17% no caso do Rio Grande do Sul, nos manteve num patamar de endividamento ainda elevado. Muito embora nós tivéssemos pago regiamente as prestações do contrato até 2016. É preciso dizer que, se tomarmos em valores históricos, como já foi dito aqui, aquele valor renegociado em 98, que era algo como 9,5 bilhões de reais, pagamos 25 e ainda devíamos 57,4 em 2016. Um dado importante nessa história é que, com as renegociações possíveis a partir da Lei Complementar 158, 151, 156 e a mais recente 159, a taxa de juros baixou para 4% e o IPCA passou a ser adotado como indexador. Se considerarmos o período de 99, janeiro de 99 a dezembro de 2016, o IGPDI mais 6% correspondeu a um crescimento de 1.204% reais. 1.204%. Apenas o IGPDI cresceu 344%. O IPCA, 228%. Veja, a maior parcela desse crescimento decorre dos juros, 976%. O juro é um ganho sobre capital emprestado. A pergunta que fica é: razoável a União lucrar sobre os entes federados nesse processo? A autoria cidadã tem defendido que não, que o razoável é aplicar o IPCA desde o início do contrato, que, aliás, é o índice oficial de inflação, que deveria ter sido adotado lá atrás. Né? Então, está de parabéns aqui o senador Paulo Paim, provocado pelo Zanetti e pelo Casarotto, que assume, né, a partir da materialização num projeto de lei do Senado, o 561, de 2015, essa proposta. Né? Quando o senador apresentou o projeto, ladeado pelos demais senadores do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado fez um cálculo para verificar qual seria a consequência em relação à dívida da adoção desse projeto. Ela já estaria paga em maio de 2013. Em maio de 2015, quando o trabalho foi finalizado, já teríamos um crédito de 5,6 bilhões contra a União. Quando, em 2016, se discutia a aplicação da 158, e que a Maria Lúcia destacou muito bem, não tem previsão de juros compostos, naquele momento, a grande discussão que a mídia fazia é: bom, se aplicar juros simples, parte significativa das dívidas dos estados estariam quitadas e isso quebraria a União. Eu preciso dizer que isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Né? Ninguém quebra abrindo mão de cerca de 2 a 2,5% do seu fluxo financeiro anual. É isso o que significa os pagamentos anuais dos estados em relação ao orçamento da União. 2 a 2,5%. Não é razoável se pensar que a União quebraria por isso. Né?
Ao mesmo tempo em que essa discussão acontecia, naquele momento, a gente tem feito uma denúncia de que, pela via do endividamento e dos contratos que foram feitos lá em 98, do que se pretende fazer agora com o regime de recuperação fiscal, a União tem conseguido alinhar minimamente a política econômica dos Estados à sua política econômica, dita como neoliberal, que prevê a diminuição significativa do tamanho do Estado, né, o afastamento dele do seu papel de buscar o desenvolvimento econômico. A coisa é tão grave que aquele contrato lá de 98 tinha 6 quesitos que os Estados tinham que cumprir, né, uma vez assinados os contratos. A exemplo do que o FMI fazia na década de 80, a STN tinha missões anuais ou bienais em que conferia se os Estados estariam cumprindo aquelas metas. E que metas eram essas? Meta de dívida consolidada, meta de resultado primário, para pagar a dívida, ou seja, superávit para pagar a dívida, metas de despesa com o pessoal, ou seja, de diminuição significativa das despesas com o pessoal, metas de arrecadação de receita própria e de privatizações. Vejam, lá em 98, vários estados privatizaram. O Rio Grande do Sul privatizou sua empresa de telefonia, privatizou parte da sua empresa de energia e iria privatizar o Banrisul, estava com todos os atos preparados para isso, né? Mudou o governo, Olívio Dutra, na época, suspendeu essa privatização. Hoje o banco é lucrativo e ainda aporta recurso para o Estado. Vejam, quando há uma administração mais responsável sobre as empresas e os órgãos do Estado, é possível transformá-los em elementos de desenvolvimento econômico. Exatamente o contrário do que está embutido nesses projetos. Mas o mais grave é o último item, o 6º item. Ele colocava um teto para o investimento público. Não é um piso mínimo. Veja, o investimento, que é a variável, né, econômica que gera o desenvolvimento econômico, e, em geral, é o Estado que investe e a iniciativa privada vem complementando. No Rio Grande do Sul, e em todos os estados da federação que assinaram esse compromisso, tinha um teto, a partir do qual não se podia investir mais. O resultado disso, em 20 anos, calculado a partir dos relatórios do Tribunal de Contas, é que a gente, no Rio Grande do Sul, pagou para a União, a título desse contrato, lá de 98, 2,5 vezes a mais do que investiu. Isso que eu não botei os cálculos de 2015 e 2016 nessa conversa, porque ali o investimento foi lá embaixo, né? Bueno, em 99, um ano depois do contrato firmado com a União, o Tribunal de Contas fez uma auditoria sobre esse contrato. Na auditoria nós dizíamos, olha, o contrato não foi um bom negócio para o Estado, porque ele ampliou o patamar do nosso comprometimento da receita com o pagamento da dívida, né? E tirou a autonomia administrativa e financeira do Estado a partir desses programas de ajuste fiscal firmado com a União, sob a tutela do STN. Olhem o dado. Entre 91 e 97, os anos imediatamente anteriores ao contrato que foi firmado em 98, o Rio Grande do Sul gastava 8%, gastou em média 8% da sua receita líquida real anual, com o pagamento de dívida. De 98 a 2015, nós gastamos 16,6%. Aquele contrato que era para nos ajudar, nos levou a gastar o dobro com o endividamento público. De novo, sem entrada de recurso novo para os cofres do Estado. Eis o mecanismo do sistema da dívida atuando sobre os orçamentos dos Estados, né, subtraindo o recurso financeiro, dificultando a nossa capacidade prestacional para a sociedade gaúcha, sendo carreado para aquela parte amarela do gráfico que a Maria Lúcia Fatorelli demonstrou aqui. Porque tudo o que os Estados pagam para a União, ela é obrigada a utilizar no pagamento da própria dívida. Então, há um fio condutor da dívida dos Estados com a própria dívida da União a partir da legislação aplicada. Para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte.
O novo regime de recuperação fiscal, a partir da Lei 159, ele não tem perdão de dívida. O que ele faz é exatamente o que a Maria Lúcia falou, uma moratória, né, suspende o pagamento por 3, possivelmente prorrogado por mais 3 anos, o que não é pago agora acresce ao saldo devedor, e lá na frente havia um teto de 13% da nossa receita com a prestação da dívida, que sumiu. O detalhe é que a correção da dívida, que passou a ser 4% de juros reais ao ano, ela ainda é uma correção gravosa, extremamente gravosa para os estados. No caso do Rio Grande do Sul, a nossa receita líquida real cresce em média 2,4% ao ano. Então, veja, você tem que pagar 4% ao ano. Necessariamente, o que pagamos de dívida vai consumir cada vez mais parcela importante da nossa receita que deveria ser aplicada, né, em saúde, educação, segurança, cultura, esporte, lazer, etc. Né? Nós vamos ter o orçamento do Estado cada vez mais sufocado por essa dívida. E com um agravante, que enquanto lá em 98 nós tínhamos apenas 6 condicionantes, parâmetros a serem seguidos, agora, com 159, vão ser 21. Desses 21, 9 são sobre controle de gastos com o pessoal. Sendo que, em média, quando o executivo, que está parcelando o salário lá no Rio Grande do Sul desde julho de 2017, paga 66% da folha líquida, ele paga 2,5 salários mínimos regionais. Veja o nível de achatamento dos salários dos servidores do Rio Grande do Sul. 2,5 salários mínimos regionais é o que ganham até 66% do conjunto de servidores do Estado. Além disso, o primeiro item do regime de recuperação fiscal atual é terminar aquelas privatizações que não foram concluídas lá em 98. Ou seja, o Banrisul, o que sobrou da CE, a Companhia Rio Grandense de Mineração e a Sulgás, e talvez a Corsan. Saneamento, finanças e energia. É isso que está ali. É a transformação do Estado num nada, praticamente. Né? E o terceiro agravante no processo é que, enquanto naquele momento a STN, lá atrás, ela ia de ano em ano, ou de 2 em 2 anos no Estado, verificar o cumprimento daqueles 6 quesitos que eu comentei, com o novo regime, vai se instalar o que eu chamo de um comitê interventor do regime na Secretaria da Fazenda. Eufemisticamente, era chamado de Comitê de Supervisão do Plano. Né? São 3 pessoas, 2 indicadas pela União, que vão acompanhar diariamente o cumprimento desses 21 quesitos, né? Que não é para trazer o desenvolvimento para o Estado. Se fosse isso, nós estaríamos de acordo com a política. Mas é para colocar a máquina arrecadatória do Estado a funcionar para pagar essa dívida ilegítima. Então, existe solução para isso. Uma delas é o projeto que o senador Paulo Paim apadrinha aqui na Casa. A outra tem uma ação judicial tramitando no Supremo, movido por esse governo, né, que iniciou lá em 2015, em que argumenta exatamente isso, que não é possível a União lucrar sobre os entes federados, a relação tem que ser de parceria e solidariedade, e não de ganho, e, portanto, os juros nessa relação estão incorretos, tem que retirar os juros. E tem a discussão da Lei Candir. Né? Além do que os meus colegas colocaram, esse minuto final que me resta, eu gostaria de destacar as consequências dessa lei sobre o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Quer dizer, é uma lei que veio para desonerar a exportação de produtos primários semi-elaborados. Ao fazer isso, além de ela colocar mais água no moinho da desindustrialização nacional, porque não incentiva a exportação de produtos industrializados, né? E, ao fazer isso, tem uma série de consequências.
né, de perdas que advém disso. A nossa participação da indústria no PIB em 2017, ela retornou a níveis de 1947, no período do início da nossa industrialização, praticamente. O professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, da Unicamp, chama isso de um processo de reversão neocolonial, ou seja, o país entra na divisão internacional do trabalho como o velho fornecedor lá de matérias-primas e produtos primários, né, e cada vez menos produtos industrializados. A indústria, que é o setor mais dinâmico da economia, que gera os melhores empregos, que poderia ajudar a dar uma dinâmica maior na própria arrecadação dos estados, passa a diminuir sua participação nessa arrecadação. E a Lei Candir tem um papel importante nesse processo, né? Vejam que, numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em outubro do ano passado, o dado é de que, em 20 anos de vigência do esquema da Lei Candir, que foi constitucionalizado, os estados perderam cerca de 550 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul, nesse mesmo período, perdeu cerca de 50 bilhões de reais. Nos últimos 2 anos, o nível de compensação foi o mais baixo da série, sendo de apenas 8,5% da compensação das perdas, né? O déficit calculado pela atual gestão do Estado para os seus 4 anos de governo corresponde mais ou menos ao que deixou de ser repassado para o Rio Grande do Sul em 2015 e 2016, por efeito da Lei Candir. Então, vejam só o nível de agressividade que isso significa para os estados exportadores. E o Rio Grande do Sul, um deles. Muito obrigado pelo espaço. Quero dizer que nós também indicamos que deva ser revisto, né, os termos em que foi constitucionalizada a Lei Candir, né?